Oi pessoal, tudo bom? Se você não me conhece, prazer, Augusto Olivieri. E eu tô aqui hoje com o Gustavo Haddad, que é um cara muito foda, fazendo uma breve apresentação dele. Ele foi aprovado no ITA no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E ele chegou a entrar para medicina na USP por um breve período. Saiu, ele foi pro MIT, uma das melhores faculdades de engenharia do mundo, e formou com só 19 anos. Ele fez um curso de 4 anos em 2 anos. Além disso, teve acho que mais de 50 medalhas de Olimpíadas Científicas. Depois que você formou em engenharia no MIT, você escreveu pouco tempo depois um livro de direito constitucional e hoje é diretor na Singu, que é o Uber de serviço de beleza, uma startup que está crescendo pra caramba. Então, resumindo, é um cara que tem muito resultado, muito novo, e quando eu pensei assim na sua história, eu penso que é um tipo de pessoa que faz, por mais que a gente se esforce, faz a gente pensar que dá pra fazer mais coisas, dá pra alcançar mais. E eu queria começar perguntando, antes de entrar um pouco na sua trajetória, em como foi que isso aconteceu. Você comenta que você não acredita muito nesse conceito de genialidade, apesar de ter tido resultados tão fodas. Se você puder comentar um pouco sobre isso. Claro. Porque eu, pessoalmente, assim, eu também não acredito tanto, mas os resultados são muito, muito fodas, né? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Augusto, é um prazer estar aqui conversando com você. Bom, é isso mesmo, assim, eu sou uma pessoa que tem interesses bem ecléticos, né, por diversas áreas do conhecimento. Então você comentou um pouco de engenharia, eu tinha feito diversas competições científicas de várias áreas, né, e uma área que eu também gosto particularmente, inclusive foi a razão pela qual eu cheguei a prestar o vestibular para medicina em primeiro lugar, é a parte de biologia, né. E eu sempre gostei de estudar biologia, eu gosto de entender como que o corpo humano em particular funciona. Eu acho que é uma máquina fascinante e extremamente complexa, né? Que inclusive eu venho vendo, né, diversas aplicações desses mecanismos em uma série de outras áreas, né? Acho que ciência da computação, né, na qual eu me formei, inclusive, talvez seja um dos exemplos mais claros, nessa parte de inteligência artificial e tudo mais. Mas uma coisa que esse estudo de biologia me convenceu é que há realmente nenhuma, para ser bem honesto, nenhuma razão razoável, evolutiva, para se pensar que as pessoas tenham inteligências inatas diferentes. Eu acho que, biologicamente falando, não tem nenhuma razão para a gente acreditar que uma pessoa é mais inteligente que outra, né? Eu naturalmente sou partidário da teoria da evolução, né? Eu acredito que o ser humano ele chegou até aqui passando por muitos e muitos anos, muitas e muitas gerações de evolução, e a gente tem que considerar que esse quesito inteligência é algo que até muito recentemente não servia para nada, né? Se a gente voltar para a época das cavernas, ser mais ou menos inteligente não tinha nenhuma relação com a sua sobrevivência, né? O que importava era a sua capacidade física em primeiro lugar, né, sua destreza manual, mas inteligência propriamente era uma coisa que nunca serviu para nada, até muito recentemente. Então não tem nenhuma razão para acreditar que esse quesito inteligência foi algo que foi evolutivamente selecionado, e justamente por isso eu acho que não tem nenhuma razão para te acreditar que as pessoas são naturalmente mais inteligentes umas do que as outras. Bom, a gente com certeza vai poder tratar um pouco mais disso, mas o que eu acho que acontece, né, falando muito rapidamente, é que existe uma diferença de preparação, né? Muitas vezes as pessoas que estão se sentindo menos inteligentes é porque elas não tiveram o pré-requisito, o preparo adequado para conseguir entender aquilo ali que elas estão estudando. Mas enfim, sim, vamos falar disso. Eu já comentei isso em outros vídeos. Eu acredito que isso acontece muito porque a gente vive nos bastidores e vê só o palco das outras pessoas. Então eu falei aqui várias coisas que são resultados muito fodas, mas a gente não tem a menor ideia do grau de estudo que você teve ao longo do tempo. Mas é impressionante o fato de você ter passado no ITA já no primeiro ano. Então, se isso aconteceu tão cedo, eu queria pedir só para você voltar um pouquinho antes disso e você comentasse o que aconteceu antes disso para você ter um resultado assim tão novo, seja em questão de preparação, rotina, o que passava pela sua cabeça naquela época? Bom, eu até vou voltar um pouquinho além da sua pergunta. À vontade. Eu, na verdade, era uma pessoa que tinha muita dificuldade na escola, tá? Só para você ter uma ideia, eu aprendi a ler na terceira série do ensino fundamental, que hoje seria 4º ano, né, com a mudança de nomenclatura. O que é um absurdo, assim. Eu acredito que isso está pelo menos uns 3 desvios padrões abaixo da média, assim. Todos os meus colegas de escola aprenderam a ler pelo menos 1 ano e meio, 2 anos antes de mim, né? Então, nessa época, eu era realmente o pior aluno da sala, assim. Sem nenhuma dúvida, eu era o pior aluno da sala, né? E aí, assim, eu evoluí desse ponto, né? Eventualmente eu finalmente aprendi a ler, né? Até demandou inicialmente uma troca de escola aí.
E eu comecei a conseguir acompanhar, né, realmente conseguir sair do pior aluno para chegar ali talvez um aluno mediano que acompanhava mais ou menos as matérias. Isso falando aí mais ou menos quinta série, sexto ano agora, né? E ainda nessa época eu não gostava de ir à escola. E a escola para mim era um negócio muito penoso, era uma coisa que eu realmente estava em último lugar da minha lista de preferências, né? E o que aconteceu foi que num belo dia eu resolvi ler, isso eu estava aí acho que já na sexta série, eu resolvi ler a página, o capítulo seguinte do livro de matemática da escola, né? E era um capítulo que eu me lembro muito bem, ele ensinava equações de primeiro grau. E aí, talvez esse tópico seja um tópico que já está temporalmente muito distante, né, do pessoal que está nos ouvindo, mas equação de primeiro grau é meio que o primeiro momento na história acadêmica de um aluno que ele vai ver a matemática não com números propriamente, mas com aquele negócio de incógnitas, né, de variáveis. É a primeira vez que entra o X, né, na matemática. E naturalmente quando eu li isso pela primeira vez, eu não entendi de imediato, né? Eu tive que me concentrar ali para conseguir entender aquilo. Mas eu fiquei particularmente surpreso no dia seguinte, quando eu fui para a aula em que o professor iria realmente explicar isso, para ver a dificuldade que os outros alunos que estavam ali só ouvindo o professor falar tiveram em relação a mim. Eu percebi que lendo aquele tópico com um pouquinho de antecedência, realmente foi um pouquinho, foi 24 horas de antecedência, eu consegui naquela aula me colocar muito melhor, eu consegui entender muito melhor o que o professor estava falando, e aí eu me senti, pela primeira vez talvez, numa posição ali de destaque na sala. Eu fui a única pessoa que entendi rápido o que a professora estava explicando, né? E essa foi uma professora muito importante para mim, a professora Soraya, que me deu aula não só nesse ano, mas também nos 2 anos seguintes do ensino fundamental, né? E essa experiência foi meio que me fez tomar gosto por estudar. Então, a partir desse momento que eu vi que lendo as matérias um pouco mais à frente, eu conseguiria entender melhor quando eu chegasse na aula, né? Até tem aquela brincadeira, né? O ditado que se usa muito aqui no Brasil é que matéria dada, matéria estudada. Eu acho que tem que ser o contrário, a matéria tem que ser estudada antes de ser dada. Eu acho que isso coloca uma vantagem incomensurável em termos de entendimento. E aí, essa experiência me fez querer estudar um pouco mais, eu comecei a ler livros mais avançados, enfim, foi meio que assim que eu comecei a me desenvolver, né? E aí, justamente por conta desses resultados, essa mesma professora depois me convidou para participar de uma primeira competição acadêmica, que foi uma primeira Olimpíada, né? Que na época eu morava em São José dos Campos ainda, né? Sou de São José dos Campos, sempre morei lá, nessa época eu estudava lá ainda. E era uma competição ali da região do Vale do Paraíba, portanto São José dos Campos e algumas cidades ao redor. E era uma competição que originalmente era para alunos do sétimo e do oitavo, da sétima e da oitava série, portanto até 2 anos acima do que eu estava. Mas essa professora conversou ali com os organizadores, pediu para que eu pudesse fazer, e eu fui lá fazer a prova. Eu já tinha estudado a matéria desses anos, né, nesse momento, era aí mais pro fim da minha sexta série, mas aí o ponto que eu fiquei muito impressionado é como que o tipo de questão que é colocado numa Olimpíada é diferente do tipo de questão que a gente está acostumado a ver em sala de aula, né? Isso foi assim, um segundo ponto marcante que me estimulou a estudar muito pra frente também. Uhum. E como que foi esse envolvimento aí com as Olimpíadas? Acho que essa foi a primeira, né? E depois você teve uma sequência aí de várias áreas. Eu já tive envolvimento com a Olimpíada Científica, mas só saindo do ensino médio que eu fui entender que tinham áreas como linguística. Você até ganhou medalha de ouro em linguística, né? Você comentou, eu cheguei a ser convocado para a Internacional de Linguística. Eu só não fui porque ela coincidia ali na época com a Internacional de Física também. Então, um bom problema aí para se ter. Mas como que foi esse envolvimento com as Olimpíadas e como que elas te marcaram em questão de estudo? E acho que tinha muita questão de estudar com livros de fora, né? Você puder comentar sobre isso? Bom, então o que eu percebi logo nessa primeira competição é que a maneira, como eu estava te comentando, né? A maneira que as questões são cobradas nas Olimpíadas é muito diferente da maneira que elas são cobradas na escola.
Porque o ensino, eu até por vício de linguagem colocaria aqui o ensino brasileiro, mas acho que não é verdade que é só para o Brasil, acho que isso é um fenômeno mais ou menos global. O ensino tradicional ele está muito focado numa mentalidade conteudista, né? Então o objetivo é que o aluno aprenda os conteúdos programáticos. Então você tem uma lista de conteúdos que tem que ser passados. Geralmente o professor vai botar um monte de matérias de exatas, ele vai botar um monte de fórmulas ali no quadro negro. E você vai meio que aprender decorando aquilo ali e aplicando para problemas em que a aplicação daquelas fórmulas é relativamente imediata, né? Enquanto que na Olimpíada, o que se espera do aluno é muito mais criatividade. Eles querem ver como é que você usa as ferramentas que você já conhece para deduzir modelagens para fenômenos, para problemas que você ainda nunca viu nem nada parecido, né? Então demanda um grau de criatividade muito maior e demanda um nível de esforço mental muito maior, né? E para mim foi uma coisa muito legal, porque serviu como um desafio. Como eu estava dizendo, eu já tinha na época dessa primeira Olimpíada, apesar de ainda estar na 6ª série, estudado a matéria da 7ª e da 8ª já, sabia bem essas matérias, mas quando eu cheguei ali e olhei para a prova, ela aplicava essas matérias de uma maneira completamente diferente, que eu não estava acostumado. Então eu tive que realmente pensar, desenvolver todo um raciocínio ali para conseguir aplicar aquele conhecimento que eu já tinha para situações inovadoras, né? E eu terminei, felizmente, em primeiro lugar geral nessa primeira Olimpíada que eu fiz. Foi algo que também foi bastante motivador para mim. E a partir disso eu comecei a participar, né, de várias outras competições. Participei primeiro da Olimpíada Paulista de Matemática, depois da Brasileira de Matemática. Como que era a sua rotina nessa época?